Olá, tudo bem? Boa tarde. Estávamos tentando fazer a live no Insta do Jairo e alguns problemas aconteceram. Vamos tentar aqui através do meu Insta, esperar o Jairo entrar, as outras pessoas entrar. Arley, Ismael, vocês estão me vendo e ouvindo? Dá um feedback aí. Márcia, tudo bem, querida? Vendo e ouvindo? Dá um feedback, por gentileza. Jairo, tá vendo e ouvindo? Vamos lá, vamos. Maravilha. Revive Importados, boa tarde, fica com a gente aí, que a live é super bacana, temos um assunto super atual para a gente conversar aqui. Mandei então a solicitação para o Jairo, vamos esperar ele concluir e aí a gente já passa a dar início na nossa live. Vendo e escutando? Obrigado, Márcia. Esperar o Jairo conectado, aí a gente vê se fica ok se estabiliza a conexão dele para a gente poder continuar, beleza? Pessoal, então a live é de identidade e propósito, ou propósito e identidade. Se você tiver já dúvida, algo que você queira perguntar sobre ou discutir, já pode ir mandando aqui suas perguntas, porque aí a gente começa já numa outra dinâmica. Já de coração te agradecer por estar aqui com a gente nessa live. E deixa eu aproveitar e falar o seguinte: à noite nós vamos ter uma live e vamos discutir os aspectos econômicos desse momento que nós estamos passando. Já mandei de novo aí. Opa, Opa, apareceu. agora sim. Pessoal, dá um feedback agora, ver se estabilizou a minha conexão, a conexão do Jairo, para a gente ter uma certeza aí de como é que estão as coisas agora. Andréia, tá ok nosso áudio, nosso vídeo? Nós vamos falar de identidade de propósito, a gente só está esperando dar uma estabilizada aqui no Insta para poder começar. Tudo perfeito? Beleza, é o que a gente precisava. Boa temática de logo mais. Bora. Vamos lá. Bacana então, e aí? Então, vamos nos apresentar, porque tem gente aqui. Meu amigo Vamos. Magno, fica por aí, meu amigo. Jair, se apresenta, depois eu me apresento então. Tá ok. Meu nome é Jairo, tenho 29 anos, sou aqui de São Paulo, no ABC. Sou casado com a Janine. Minha função atual é com tecnologia na área de TI e de forma como hobby como eu já falei em outras lives minhas, eu estudo de forma autônoma educação física e nutrição e agora eu estou aliando esse desenvolvimento pessoal, essa parte de nutrir a mente, alma e espírito, né? Mente, corpo e espírito. E nessa parte de desenvolvimento pessoal. Basicamente é isso. Bacana. Na área de TI você faz o quê, Jairo? Mexo com infraestrutura. Infra, rede, Não, mais específico SEO. Windows Server. SO? Especialista em Windows Server. Bacana, maravilha. Então tá, eu sou Hélio Clementino, estou em Tangará da Serra, no interior do Mato Grosso. Sou paulista, Jairo, eu sou do interior de São Paulo, já morei em São Paulo, na capital, mas estou aqui no Mato Grosso há 10 anos. Certo? Também sou de origem da área da TI, entre outras. Quando eu comecei na área da TI, você não era nem nascido. Isso só mostra que eu sou jovem há mais tempo que você. Olha Só, só. só é esta a diferença. Então vamos lá, nós vamos falar de identidade e propósito. Pati, um abraço. Você quer Pati. começar, Liliana? Pode sim. Então vamos lá. Vamos começar aqui com as 5 identidades, né? Para quem não conhece aí, que a gente tem, que são, anotei elas aqui, a identidade que Deus nos dá, a primeira, a identidade que nossos pais nos deram, né? A identidade que nosso país nos deram, a identidade que as pessoas nos dão e a identidade que a gente nos dá. São 5 identidades aí que a gente tem e a mais importante dela é a que Deus nos deu.
e é a que a gente vai falar hoje também, é muito em cima dela. É a identidade que Deus nos deu e conforme a gente vai crescendo, 98% das pessoas aí não estão com ela ativa, né? Não estão exercendo de fato a identidade, o propósito que veio ao mundo. Mas basicamente isso. A introduçãozinha, se quiser comentar alguma coisa, eu posso seguir aqui. Do jeito que você achar que tem que ser, fica à vontade. Certo. Quando a gente nasce já com a identidade, né? Ela é instalada, ela já vem de Deus, já vem em nós como essência desde a nossa nascença, né? Só que quando a gente vai crescendo, a gente vem com, vamos se dizer, colocar como um exemplo um sistema, é como um sistema limpo, formatado, e a gente vai construindo isso daí moldando, conforme as experiências que a gente vai adquirindo quando a gente vai crescendo e se desenvolvendo, né? Sendo experiências ruins ou más. Ou seja, a gente é uma soma de experiências. E toda tomada de decisão hoje é baseada nessas experiências que a gente teve desde criança, né? Sendo ruim ou mal. É por isso que a gente, muitas vezes, toma decisões erradas, porque nosso subconsciente vai lá nessa decisão, nessa experiência ruim que a gente teve no passado, e nisso daí a gente toma as decisões, né? A gente chama também isso daí de bloqueios emocionais ou travas emocionais, que impactam diretamente nas decisões que a gente tem hoje em dia. Acho que a introdução é essa. Se você quiser comentar um pouco também, fica à vontade. Bacana. Olha só, quando a gente faz uma live, ou se propõe a fazer uma live, nós vamos em discussões que são discussões aí de conforto de quem está participando. Às vezes você está fazendo uma live sozinho, às vezes está fazendo uma live acompanhado. E as pessoas que estão assistindo a live podem ser pessoas conhecedoras do assunto ou podem ser pessoas que não conhecem o assunto. E o bacana é ter essa interação para que a gente vá desenvolvendo a live aqui de maneira que nós tenhamos aí um dinamismo durante o bate-papo, já que o Instagram limita em 1 hora, né? E aí, às vezes, quando está aquecendo, o negócio está ficando bom, pum, tem que terminar porque o Instagram limita em 1 hora. Então, o pessoal que está na live aí, se tiver interesse em fazer pergunta, questionamento, concordar, discordar, fica à vontade para a gente poder ir ajudando vocês aí com as respostas. Eu tenho uma pergunta para fazer, mas essa pergunta eu vou deixar para o final. Depois eu vou explicar. Não deixa eu esquecer dessa pergunta para o final, para não passar batido. Jairo. Okay. Muitas pessoas talvez não estejam familiarizados com a questão do propósito e da identidade. Ontem, na live que nós tivemos ontem à tarde, que foi com o Vitor, que é aquele menino de 16 anos que faz parte do nosso grupo, um cara super novo, mas brother prodígio. Eu chamei ele no começo da live de garoto prodígio. Ele está super antenado nessas questões. Por que essa discussão de propósito e identidade ela faz todo sentido e você vê muitas pessoas conversando sobre esse assunto? Se não fosse um assunto relevante, a maioria das pessoas, a maioria não teria uma quantidade boa de pessoas discutindo o assunto. A Andréia fez uma pergunta aqui. Como linkar identidade, propósito e prosperidade, visto que isso está bem distorcido atualmente? Bacana, André, eu vou fixar a tua pergunta aqui, que eu estou desenrolando o pensamento e eu vou incluir isso aqui na minha fala. Pode ser, André? Eu e André teremos uma live aí no domingão. Então, vamos lá. Então, tem aí uma quantidade de pessoas falando sobre propósito, identidade, missão, destino, como a André perguntou agora, prosperidade.
Dependendo do núcleo, do ambiente onde você milita, talvez você nunca tenha ouvido falar sobre propósito e identidade. Por que é tão relevante esta questão? Porque ela vai definir em você algo que vai permitir que você seja uma pessoa exponencial, que você conheça quem você é, que você saiba de onde você veio, por que você veio, para que você está aqui, o que é que você veio fazer nessa terra, se você veio a passeio ou não. Para mim, o maior benefício de você ativar identidade e propósito é que isso é uma pílula altamente eficiente contra a alienação. Numa live, já faz um certo tempo, eu fiz uma analogia, e aí ela ficou bacana, eu vou tentar desenvolver o mesmo raciocínio. Por exemplo, Jairo, você já comprou algum carro, ou alguma moto, ou até um imóvel financiado? Sim. O que é que vem registrado lá quando você compra carro, moto ou um imóvel financiado? Que ele está alienado. Sim. Ok. Então, se eu comprar um veículo, ou se eu comprar um veículo financiado, o veículo está alienado. Nós estamos falando de alienação. Vamos juntar o significado das duas coisas para virar uma só. O que é aquela alienação que vem num documento, tanto de carro, moto ou de um imóvel? Significa que tem uma coisa que quem é do direito, quem é da contabilidade, da administração, da economia, etc., conhece, que é uma questão de posse e domínio, que são duas coisas diferentes, certo? Por exemplo, você comprou o teu carro financiado, você tem posse do veículo, mas você não tem domínio. Sim. O que significa isso? Eu uso o carro, eu sou um fiel depositário, mas eu não posso vendê-lo ao meu bel prazer e dar o documento, passar a propriedade para quem comprou, porque o carro está alienado. Eu tenho posse, mas eu não tenho domínio. A questão da alienação é a mesma coisa. Você tem posse da sua vida, mas você não tem domínio. Você está alienado a algo ou a alguém. E o fato de você estar alienado a algo ou a alguém, você não tem propriedade. Entendeu? Sim. Aquilo que acontece no intervalo do seu nascimento à sua morte é o que a gente chama de vida. Alguns vão viver mais, outros vão viver menos. E quando você entende a questão do seu propósito, quando você ativa seu propósito, quando você ativa a sua identidade, você passa a ter a propriedade da sua vida em suas mãos, porque você vai deixar de ser alienado. Ou seja, você não vai ter só posse, você vai ter domínio da sua vida. A discussão, então, do propósito e da identidade, ela faz todo sentido, porque é uma pílula. Meu amigo William, fica por aí. O William foi meu aluno, hoje é meu colega, professor. Bom revê-lo por aqui. Então, a questão de você ativar a sua identidade, ela é extremamente necessária para que você saia de um processo de alienação. Sim. Então, quando eu falo de identidade, identidade é aquilo que te identifica, tem a ver com o seu eu. Você falou de identidades ainda agora, você citou acho que 5 formas, né? Sim. Acho que foi isso que você citou, 5 formas. Exato. Então, a identidade, ela é uma qualidade de idêntico. Para a gente, no Brasil, quando você fala de identidade,
Às vezes você pensa no documento, né? No documento de identidade, na RG. A Andrea vai se lembrar de uma live que eu fiz, acho que antes de ontem. Eu falei, cara, quem não tem identidade não tem CPF. Aí o cara pergunta, mas como assim quem não tem identidade não tem CPF? Eu estou fazendo um trocadilho com o RG, né? São os dois documentos nossos. O documento de identidade, que é o RG, né? E o CPF. Eu falei, olha, quem não tem identidade não tem CPF. O cara, mas como assim? Eu falei, quem não tem a identidade ativada não conhece o seu próprio futuro. Então, ele não tem um CPF. Uhum. Então, a identidade é uma qualidade de algo que é único, que te identifica. E o que é que me identifica? Como é que eu ativo a minha identidade? Eu ativo a minha identidade com Deus, porque eu sou imagem e Sim. semelhança de Deus. Então, eu sou idêntico. Eu tenho uma identidade. Quando a pessoa não consegue entender isso, ela ativar o seu eu, as suas características próprias e particulares, quando ela não consegue fazer esse reconhecimento, que é tanto no campo físico, quanto no campo cognitivo, quanto no campo espiritual, ela é uma pessoa facilmente alcançada pela alienação, porque ela não sabe quem ela é. Assim como no documento de identidade tem lá as suas características, a sua foto, o seu nome, o nome do seu pai, etc., ao ativar a identidade, você ativa as suas características físicas, cognitivas, espirituais, etc. Jairo, talvez eu tenha até me prolongado um pouquinho mais. Então, você passa a ter a noção do seu eu, quem você de fato é. E quando você não descobre quem você de fato é, você é uma pessoa facilmente manipulada. Facilmente manipulada. Então, você vê, por exemplo, a gente citou o Vitor ainda há pouco, tem 16 anos. Você vai conversar com o Vitor, você conversa com uma pessoa de 16 anos que tem maturidade. Ele tem uma identidade ativada, então ele sabe quem ele é. Ele não vai ser levado por qualquer coisa. Sim. Você pode estar conversando com um cara de 40 anos que é extremamente inseguro, não sabe quem ele é, não tem identidade e é facilmente levado por qualquer coisa. É um papel no vento. Soprou, leva. Entendeu? Estamos muito ligados que a pessoa se enxerga por dentro, né? Não no estado que ela está atual. Por exemplo, ele tem 16 anos, ele só está com 16 anos, mas ele por dentro não é isso. Sim. Então, a identidade, ela é ligada muito ao espírito, né? Muito a Deus, aos dons. Por exemplo, eu tenho um dos itens da minha identidade é a generosidade. Eu tenho isso daí desde de criança, eu entendo isso daí. E eu comecei a analisar nesse autoconhecimento que a gente vem tendo aí nos últimos tempos, que eu sempre tive isso daí. E é exatamente isso. As habilidades que a gente tem são totalmente ligadas à identidade e aos dons do espírito. Então, generosidade, ajudar o próximo, todas essas características ligadas a dons de espírito, está ligada à nossa identidade, que leva a Deus, né? Ao Criador. Exatamente. Eu ainda estou devendo uma resposta para a Andréia aqui. Então, Andréia, fiz aí um contexto de identidade. Agora, o que é o propósito? Quando eu sei qual é o meu propósito. Meu propósito é o porquê que eu faço alguma coisa. Por exemplo, você vai contratar uma pessoa e você pergunta para ela qual é a ambição dela dentro da empresa. Tá? Vamos fazer de conta que eu vou contratar o Jairo para trabalhar. E eu vou fazer, naturalmente, perguntas de um processo seletivo, mas eu vou perguntar, tá, mas Jairo, qual que é o objetivo seu de entrar na empresa? O Jairo fala, olha, eu estou entrando aqui agora, eu vou entrar nesse cargo, mas o meu objetivo é um dia ser o presidente dessa empresa. Bacana. Mostra
para o entrevistador que ele é um cara que sabe o que quer, que ele tem um objetivo clarificado, que ele tem ambição, etc. Ponto positivo. Mas aí eu vou fazer uma pergunta para o Jairo. Jairo, mas por que você quer ser presidente dessa empresa? Quando é feita essa pergunta, você vai identificar qual é o propósito dele. Ah, não, eu quero ser presidente dessa empresa porque eu vou ser um cara importante, porque eu quero ganhar muito, eu quero ter status, eu quero comprar uma casa, eu quero ter o carrão, eu quero mandar nas pessoas. Isso não é propósito. Isso é um desejo pessoal. Sim. Quando você ativa o seu propósito, o porquê que você faz isso tem a ver com o outro, não com você. Tem a ver com o outro. Não, eu quero ser o presidente da empresa porque, ao chegar na presidência da empresa, eu quero, como essa empresa ela é uma empresa que fabrica alimentos, eu quero, a partir desse momento, permitir que cada vez mais pessoas sejam alimentadas. Nós temos que contribuir para que haja um combate efetivo da fome nessa empresa, porque eu acho que tem tudo a ver com essa empresa. Observa a diferença de resposta? Uma, eu falei do propósito, e a outra era uma ambição pessoal, nada mais. Porque uma tem a ver comigo apenas, e a outra tem a ver com o outro, com o próximo. Pode falar, Jair. A identidade está ligada mais a princípios e o propósito ao legado que você vai deixar na Terra, né? Isso daí. Isso daí. Então, se o propósito ele é o porquê que eu estou fazendo isso. Por que eu quero estar nesse cargo? Eu quero estar nesse cargo em razão disso. Tem a ver com o outro, não a ver comigo. E aí a Andréia perguntou, como é que eu posso linkar tudo isso? A identidade, o propósito e a prosperidade. Ela usou a palavra prosperidade, que eu gosto de usar a palavra prosperidade. Porque a prosperidade, ela vem de prosperar, ou ter êxito. Crescimento. E hoje muito se confunde a questão da palavra prosperidade com a riqueza. A riqueza monetária, financeira. E a palavra prosperidade, ela deriva de prosperar. Quando eu prospero, significa que eu tive êxito. Eu posso ser próspero numa intenção minha, eu posso prosperar. E aí, Jairo, você conseguiu concluir o projeto? Consegui. Então, houve prosperidade no seu empenho. Então, a Andréia está perguntando, como linkar a identidade, o propósito, identidade, propósito e prosperidade, visto que está bem distorcido atualmente. Eu não sei exatamente por que a Andréia está fazendo essa pergunta, você pode até complementar, Andréia, o teu raciocínio. Então, eu acho que uma das confusões é que as pessoas entendem hoje prosperidade, quando fala de prosperidade, foca somente na questão da prosperidade financeira e não é. Por exemplo, se eu ativei a minha identidade, se o meu propósito está claro, mas eu sou o cara que chegou no topo da pirâmide de uma ONG, por exemplo. E essa ONG, ela tem a intenção de um trabalho filantrópico, de tirar moradores de rua e transformar essas pessoas e devolvê-los para a sociedade como cidadão. O que seria a prosperidade nesse exemplo? Seria eu ter êxito nesse meu projeto. De cada 10 pessoas que eu tiro da rua, eu transformo, eu consigo devolver 9 cidadãos recuperados emocionalmente, fisicamente, psicologicamente, quimicamente, espiritualmente, etc. Eu tenho prosperidade, eu sou próspero naquilo que eu faço, mas isso não tem a ver com dinheiro. Então, talvez a pergunta da Andréia seja neste contexto, eu não sei.
Se ela estiver por aí ainda, ela pode fazer um complemento. Jairo, vai aí, Jairo. Eu acabei esticando demais aqui. Quando a identidade e o propósito estão ativos e a pessoa exerce isso daí, também está afastado de bloqueios emocionais, aí, manchas emocionais, a prosperidade é consequência, crescimento, não só na área financeira, são nas 12 áreas de nossas vidas. Para quem não sabe, a gente tem 12 áreas de nossas vidas. Então, a espontaneidade de crescimento nessas 12 áreas é a prosperidade. Com a pessoa ativa a identidade e propósito, isso daí é consequência, prosperidade é consequência, porque ela vai dia após dia em busca do teu propósito de existência. Então, é resultado a prosperidade. O pessoal que estiver aí vai fazendo pergunta, porque eu vou fazer um comentário do que o Jairo acabou de falar e depois eu vou fazer uma pergunta para vocês, que não é a pergunta que eu quero fazer no final, certo? O Jairo está falando de uma ferramenta, acabou de falar de uma ferramenta, que é uma ferramenta muitíssimo utilizada para você fazer a ativação da sua identidade e do seu propósito. Alguns chamam isso de roda da vida, outros chamam de life score, coisa do tipo. Que ela tem 4 quadrantes, um dos quadrantes fala das questões pessoais, o outro das questões profissionais, o outro dos relacionamentos e o outro dos propósitos, certo? Então, nestes quadrantes, cada quadrante tem 3 áreas, então são as 12 principais áreas da sua vida para você fazer uma análise. E a partir dessa ferramenta, você consegue fazer um desdobramento de perguntas para você e a partir desse desdobramento você vai fazer uma imersão para dentro de você mesmo e se autodescobrir. Então seria, no campo pessoal, seria saúde e disposição física, né? Depois seria a questão do desenvolvimento intelectual, do equilíbrio emocional. Depois, na área profissional, do seu trabalho atual, qual é a sua compreensão do seu trabalho atual. Depois, naturalmente, a questão financeira, porque tem a ver com a questão profissional. E aí a questão do seu networking dentro da sua área profissional. Isso, Nas áreas de relacionamento, fala sobre família, fala sobre amor e fala sobre a vida, sua vida social. E no propósito, qual que é a contribuição que você vai deixar pelo mundo, a questão da sua plenitude e a questão da sua espiritualidade. A gente estava comentando sobre espiritualidade ainda há pouco. Boa. Quer comentar, Jairo? Depois eu vou fazer uma pergunta aqui, pessoal. Só concluindo aquela parte de bloqueios emocionais e mancha, e linkando o que você falou de alienação, as duas juntas, tanto a alienação quanto as manchas emocionais, elas nos distanciam da nossa identidade. Conforme eu falei no início, desde a nossa nascença até a vida adulta, né? Então, essas manchas e esses bloqueios e alienação nos deixam distante do nosso propósito de identidade. Tanto é que quando você ativa sua identidade, você fica com receio, porque a gente está tão distante dela há tanto tempo, que a gente fala, será que é isso mesmo, cara? E a nossa identidade de propósito, quando ela não está ativa, ela está um palmo da nossa, está esfregada assim na nossa cara, escancarada. E a gente não consegue enxergar por causa da alienação e travas emocionais. E quando isso é ativado, acontece isso, você fica, será que é esse mesmo? Aquele receio, nossa, tá na minha cara e eu nunca vi, nunca tive isso, não sabia que era isso. Então é algo bem cômico quando você ativa, porque alienação e travas emocionais fazem isso com nossa identidade e proposta. Ela mancha, literalmente. A Kate está aqui, não tinha visto que a Kate tinha entrado. Kate, um abraço. Kate, abração, querida Eu, Kate. eu vou fazer uma pergunta, lá pergunta. Eu vou pedir para que vocês tomem nota, se vocês puderem. Tem uma técnica muito simples de ser feita, e você pode fazer 5 perguntas para você mesmo para descobrir qual que é o seu propósito de vida. A primeira pergunta é: quem é você? Você vai se perguntar: quem sou eu? E aí você vai fazer uma série de respostas.
A segunda pergunta, o que é que você faz? Bom, o que que eu faço? Ah, eu faço isso assim, 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 assado. Então você vai fazer a anotação. A terceira pergunta é, para quem você faz? Ainda há pouco a gente tinha falado de propósito, e propósito ele não tem relação comigo, tem relação com o meu próximo. É o que eu faço para o meu próximo. E na verdade é o porquê. Então a pergunta é para quem você está fazendo isso? A quarta pergunta é, o que estas pessoas querem ou o que estas pessoas precisam? Porque se eu estou fazendo para o próximo, eu estou fazendo porque eu gosto de fazer ou porque o meu próximo necessita. Como o exemplo que eu dei na questão da ONG, ainda agora, o cara que é o presidente de uma ONG, ele está fazendo isso a partir de um propósito ativado para o próximo, não para ele. Então, a quarta pergunta é o que estas pessoas querem ou o que estas pessoas precisam. E a última pergunta seria, como isto irá mudar a vida delas a partir destes resultados? Qual que é o benefício que isso vai trazer para a vida delas? Então, como o propósito ele diz respeito da razão de ser da coisa que você faz, então as perguntas, as duas primeiras são para você e as outras são para quem você está fazendo. E a do meio, a terceira pergunta, é identificando exatamente para quem você faz estas coisas. Então, são 5 perguntas que você pode utilizar para te auxiliar nesse processo de identificação do seu propósito. Fala aí, Jairo. Sim, são exatamente perguntas que nos fazem furar a alienação, perguntas que nos fazem identificar bloqueios. E comigo foi dessa forma também, o Hélio. Eu fiz essas perguntas para mim, só que eu ainda coloquei um plus. Um plus lá de defeitos, 5 defeitos, que geralmente são efeitos, no caso de travas emocionais, e 5 qualidades ou 5 habilidades que eu tenho, que eu mais gosto de fazer. Então eu fui fazendo essa triagem dos 5 defeitos, 5 qualidades e habilidades, e eu consegui identificar. E quando o momento para ser mais exato de quando eu ativei minha identidade, quando foi o boom, né, vamos dizer assim, foi quando eu fiz uma pergunta para mim de o que eu faria de graça, com a mesma qualidade e excelência que eu faria recebendo por isso. Então, eu me respondi essa pergunta e na hora, cara, foi assim, ó, uma virada de chave. Um estralar. E eu ativei a identidade. Foi algo que eu, no final, tive uma paz de espírito. Aquilo lá, eu falei, nossa, era isso. Dei risada. E falei, e fiquei em paz, cara. Eu falei, caramba, mano, como assim que eu fiquei tão distante disso, cara? Então, é o que você falou, fazer perguntas. Você fura alienação, você identifica bloqueios e ativa o porquê você vê o mundo. A sua pergunta é semelhante à pergunta que eu faço para as pessoas quando elas estão nesse processo de busca. Eu pergunto assim, o que é que... geralmente eu começo dessa maneira. Vamos criar um cenário hipotético e vamos considerar que no mundo não haja dinheiro. O dinheiro que a gente conhece hoje. O que é que você faria, já que não há dinheiro para te pagar, o que é que você faria que te motivaria a levantar todos os dias, altamente motivado, para você fazer o dia inteiro e aquilo que você está fazendo, na verdade, vai ser uma diversão, não vai ser o seu trabalho, já que não tem dinheiro, o que você faria de graça? Isso te daria satisfação, prazer, e você se sentiria sempre motivado para fazer todos os dias. O que é que seria esta coisa? Então, geralmente, eu pergunto desta maneira, e aí a maioria das pessoas param para pensar, porque a maioria nunca foram questionadas dessa forma. Porque
eu não sabia disso, eu tinha aí, na cidade que eu morava no interior de São Paulo, eu era um cara que era referência da área de TI para a cidade, uma cidade pequena, de 25 mil habitantes. E aí eu fui convidado para dar uma palestra para a molecada do terceiro colegial, né, do terceirão, para falar de profissões da área de TI. A direção da escola chamou profissionais de diversas áreas, dentista, médico, advogado, etc. E aí eu fui falar da área de TI. Aí eu fiz uma pergunta para os moleques, né? Porque geralmente os meninos perguntavam, o que ganha mais? É ser analista de sistema, é ser programador, é ser isso, é ser aquilo, etc. Os caras só estavam perguntando o que ganhava mais. O foco era o dinheiro. É. Daí eu falei, olha, tem que ser exatamente o contrário. O que é que você faria de graça que te traria satisfação profissional? Então é esta a profissão que você tem que escolher. Porque você não vai se enfadar dela, você não vai cansar dela, porque você faz uma coisa que você gosta. E aí você não vai sair para trabalhar, você vai sair para se divertir. É muito simples. É por isso que tem muita gente insatisfeita com a profissão, porque não tem identidade de propósito ativado. É estresse, não quer ir trabalhar, acorda com aquela motivação nenhuma, tem que acordar hoje de novo, acordar cedo. Por quê? Porque não tem identidade de propósito ativo, cara. Não tá, a profissão, ela não está em paralelo, não está alinhada com a tua identidade de propósito. Exatamente isso. Exatamente isso. O pessoal que está na live está quietinho, né? O que foi? Quando eu dava aula na faculdade, eu dizia o seguinte: quando eu explicava, ficava todo mundo quieto. E aí eu parava e perguntava, falei, olha, tem alguma coisa de errado. Ou eu sou muito bom professor, ou vocês são muito bons alunos. Alguém está mentindo aqui, ou eu ou vocês. Olha aí, ó, Vitão. E aí, Vitor? Acabamos de falar mal de você, aí você apareceu. Então eu falava para os alunos isso aí. Então, ou eu sou muito bom professor, porque eu estou ensinando, está todo mundo entendendo, ou vocês são muito bom aluno. Tem alguém mentindo aqui, ou eu ou vocês. Então, o pessoal que está aí na live, já deu 2 folhas, André? Caramba! André falou que está anotando e já deu 2 folhas. Mas eu estou achando que ela pegou aqueles bloquinhos de anotação desse tamanho assim. Post-it. Um post-it, exatamente isso. Foi post-it, André, que você pegou? Bacana. Então é isso daí. Então vamos lá. O que mais você deseja falar aí que você anotou? Eu acho que seria bacana você falar aquelas 5 identidades que você falou no início da sua fala aí, na abertura. As 5 identidades que existem, que nos dão... Opa, avancei demais aqui. Mas eu tenho de cor. Primeira coisa é a identidade que Deus nos dá. Segunda coisa, a identidade que nossos pais nos dão. Depois o nosso país. Depois as pessoas. A identidade que as pessoas têm da gente, ou nos dão, né? E a identidade que a gente tem sobre nós. 5 identidades. E a mais importante dessas, o pessoal pensa que é das pessoas, né? Ou nós mesmos. Mas a principal, e o que está ligado à tua identidade proposta, é que Deus te dá. Você já nasce com ela. Ela já está dentro de você. Você só precisa ativar. Não se acha a identidade. Você ativa ou reconfigura. Porque os bloqueios e manchas emocionais junto com a alienação desconfiguram essa identidade, né? Ao longo do tempo. Eu sinto que você está querendo falar um pouquinho de bloqueio. Você tem mais coisa para falar de bloqueio? Sim. O pessoal está perguntando aí, ó. Isso pode ser uma mancha emocional, um bloqueio emocional sobre perguntas também. É o que eu falei. No início, quando a gente nasce, a gente é um sistema formatado, limpo. E quando a gente cresce, é uma soma de experiências, né, acumuladas, ruins ou boas. As nossas decisões são baseadas nessas manchas, né, ou boas ou ruins. Mas introdução mesmo, para não fugir muito do
do tema da live. Eu só Aham. falei mais do que eu falei no início para não fugir muito. Aqui é ligado mesmo, a identidade de propósito, se você não. Você pode estar com a identidade ativa e propósito também, mas se você tiver bloqueios emocionais, você vão te impedir de fluir, de prosperar. Bacana. Bacana. Então vamos lá. Cara, a live passa rápido, viu? Falta aí 12 minutos para acabar a live. Passa rápido. Então nós falamos de identidade, nós falamos de propósito, falamos de bloqueios, né? E aí hoje tem essa discussão. Então, a gente ouve assim, o que é identidade, o que é propósito, o que é missão, o que é destino e por aí vai. Sempre tem essas discussões, né? Mas o nosso foco hoje aqui, então, é continuar esse bate-papo da prosperidade e da identidade, desculpa, do propósito e da identidade. Identidade. Pois, tá vendo, Márcia, você tá quietinha, Márcia? Você tá quietinha, não fala nada, só tá ouvindo. Então, Márcia, eu vou deixar você fazer uma pergunta agora para a gente poder continuar. Mas falta uns 10 minutos ainda, Márcia. Dá tempo da gente explorar bastante aqui, né? Então vamos lá. André, aquela pergunta que você fez, você sente que eu deixei ela fixada aqui até agora, esqueci de tirar. Aquela pergunta que você fez, André, te respondeu? Você tem algum comentário? Você tem algo para questionar sobre a resposta que foi dada? Eu esqueci de tirar, ela ficou fixada, de repente tem algo aí que passou que a gente não respondeu você. Sim, não, talvez, um dia. Você pode partir para aquela pergunta que está guardada aí, hein? Ah, aquela pergunta que está aguardada? Será que está na hora? Ainda falta aí ainda faltam uns minutinhos, faltam uns minutinhos. Beleza. Então vamos lá. André, me dá um feedback aqui, Andréia. Sim, respondida. Era mais com relação à prosperidade mesmo que as pessoas vinculam ao dinheiro. Porque tem diferença. Prosperidade é uma coisa, abundância é outra, né? Eu geralmente gosto de dizer para as pessoas o seguinte: quando você tiver dúvida, e eu até estava discutindo com um colega lá do nosso grupo, eu falei, porque ele fez aquela matriz que dá a personalidade, a matriz DISC, né? Sim. Que ele dá a característica de personalidade, a minha característica de personalidade foi estabilidade. E aí ele me falou uma coisa que eu achei super bacana, e daí isso me deu uma chave. Quando você tiver dúvida, por exemplo, prosperidade, é abundância, qualquer outro termo que o povo usa bastante nesse sentido aí. Sei lá. Pega o antônimo da palavra, para você ter uma clareza do que é que ela significa. Então, se uma coisa que é abundante, é uma coisa que transborda, que sobra, né? Espera um pouquinho. Obrigado. Meu filho aqui veio pegar o power bank. Então, as pessoas têm feito essa confusão em relação à prosperidade e têm linkado isso muito diretamente com a questão do dinheiro. E não necessariamente tem que ser, né? Então vamos lá. Eu acho que eu vou fazer a pergunta. Tem aí umas 5 pessoas participando. Eu vou fazer a pergunta e vocês vão responder. O Jairo vai responder. Isso, usar antônimos, usar sinônimos. É uma boa técnica, Márcia. Os antônimos e os sinônimos. Por exemplo, porque eu estava falando da matriz DISC, a matriz DISC dá uma característica. E aí, algumas vão estar mais acentuadas, mais potencializadas do que outras. Então, você pegar aquela palavra que deu de característica, encontrar um antônimo e sinônimo, para você ver exatamente, porque o antônimo ele vai ser um complemento daquilo que está faltando, porque ele é o contrário, né? Talvez eu tenha que trabalhar mais no meu antônimo para eu fazer um complemento
daquele traço da personalidade. Tá, mas vamos lá. Então eu vou fazer a pergunta e gostaria que vocês respondessem. Tá? Então, estão me vendo, ouvindo? Deu uma cortada no Jairo aqui para mim. Opa, voltou aí o Eu Jairo. recebi uma ligação aqui e já cancelei. Oi? Voltou? Voltou, Ficou circulando aqui. certo. Então, eu vou fazer a pergunta, eu vou digitar a pergunta aqui. E aí eu gostaria que todos respondessem para a gente ir finalizando. Ok? Então, vou digitar a pergunta aqui agora. O Jairo também vai responder. Ela tem a ver com a identidade. É uma pergunta simples. Manda aí. Vou fixar a pergunta. Fixei a pergunta. Todo mundo que está na live pode começar a responder, inclusive o Jairo. Cara, Para você, o que é a vida? a vida Eu é seguir... fiz essa pergunta no grupo de amigos esses dias e deu uma discussão muito boa. A vida é praticar o que eu vim para aqui na Terra, cara. Identidade, propósito, ajudar o próximo. Não tem outra coisa. É o que me motiva todo dia, nos últimos meses, aí, acordar e fazer o que tem que ser feito para construir onde eu quero chegar. Hoje eu sei aonde eu quero chegar, aonde eu estou, para onde eu devo ir. Então, a vida para mim, nos últimos meses, que eu ativei minha identidade e propósito, é isso, cara. É ajudar o próximo, acordar todos os dias com a garra de construir tijolo por tijolo em prol do meu objetivo. Maravilha. Cadê o povo da live para responder? O professor faz pergunta e todo mundo fica quietinho. Não é uma questão de certo ou de errado, é você responder aquilo que está no seu coração, aquilo que está na sua mente. A gente tem uns 6 minutos de live para poder encerrar. Na verdade, a gente vai ter um pouquinho mais, porque a gente teve que trocar do perfil do Jairo para o meu. Deve ter um pouquinho mais, uns 3 minutos a mais aí. A Márcia respondeu aqui, é encontrar felicidade no coração todos os dias. Bacana. E aí, Bela? A Bela, que eu não conheço, talvez seja aí do seu grupo de amigos, Sim. diz que a vida é uma dádiva de Deus. Bacana. Andréia, Julimar, Vitor, estou aguardando a resposta de vocês. A gente está em 6 aqui, e aí nós vamos falar o que é a vida. Falta o Ismael, que está quietinho aí também, e a Andréia. O Ismael entrou aqui, está só de butuca, fica quietinho, não fala nada, não questionou, não perguntou. Próxima semana tem uma live com ele. Nós marcamos para que dia? Foi amanhã, Ismael? Nossa, hoje é quinta? Hoje é quinta. Hoje é quinta. Amanhã à tarde é minha com o Ismael. E domingo à noite é minha com a Andréia. Amanhã tem uma com a Kate. Bacana. Bacana. A Kate eu peguei um pedacinho da live dela com o Felipe. Pessoal, e aí, para vocês, o que é a vida? Responde. O pessoal não vai ter ponto negativo, viu? Vida é fôlego, só aprendendo. A André está dizendo que para mim a vida é... O Gerimar está dizendo, a vida é uma arte a ser vivida com muita fé no coração e ótimos relacionamentos vivos. Show, Julimar. Julimar. Bacana. Bacana. Então vamos lá. Tem mais alguém que vai responder? Ô, Ismael, você respondeu o que é a vida, Ismael? Ou você fugiu aí? A André está dizendo que é transbordo, tem que ser como o rio que foi. Bacana. Veja bem, não tem nada aqui de certo ou errado. É a sua visão. Somente isso. Tá? E depois eu dou a minha visão sobre isso também. Deixa eu ver quem está na live aqui que não respondeu. A Marionice acabou de entrar, colega da minha turma de mentoria com o Felipe, da 8ª turma. Marionice é pastora, é uma bênção. Gosto muito dela, a gente conversa muito. Marionice, então diz aí, ou pastora Nice para alguns, para você, o que é a vida? E aí a gente está fazendo essa pergunta para fazer os encaminhamentos finais aqui para encerrar a live.
O Jairo, e quer complementar alguma coisa? Sim, Antes da resposta, o pessoal terminar da resposta? quero sim. Só para concluir, propósito de identidade está ligado com liberdade, tá? Quando a gente fura a alienação e ativa o nosso identidade de propósito, você precisa ser livre. E livre não é só ir e vir de uma forma física, é mental também. Você precisa se autoconhecer, se autogestionar, ou seja, você ter um domínio da tua vida, não está preso à política, não está preso à religião, não está preso às circunstâncias, a problemas da vida, a pessoas, a família. É literalmente você livre. Não ser necessidade de aprovação de ninguém. E é isso. Está ligado exatamente à liberdade mental, fisicamente e espiritual. E é a imagem e semelhança do Criador. Exatamente, bacana. Liberdade não é fazer o que você quer, é fazer o que você não quer. Não precisa fazer. A vida é a maior expressão de Deus. Então, vamos lá. Nós fizemos algumas afirmações durante a live, e agora é a minha compreensão, não é certo ou errado, tá? A gente fez algumas Falei. afirmações durante a live, e para mim, não há como a gente ter uma identidade ativada se ela não for em Cristo. Então, a vida para mim é Cristo. Boa. É por Cristo, é com Cristo e é em Cristo. Show. Então, a vida para mim é Cristo. Quando eu tenho a minha vida, a minha identidade ativada em Cristo, não há quem nessa terra, muito menos o diabo, que vai tirar de mim o que é dado da parte de Deus. Eu não vou ser um ser alienável na mão de outras pessoas quando eu tenho a vida focada em Cristo e a minha identidade ativada. Então, a vida para mim é Cristo. É com Ele, é por Ele e é nele. Entendeu? E a gente, como cristão, nós vamos ter que cada vez mais reafirmar a nossa identidade em Cristo, porque pode vir aí uns dias mais hard pela frente, e nós temos que estar com a nossa identidade em Cristo muito bem ativada, para a gente não ser enganado, principalmente pelos falsos profetas que aí estão, né? E ser desviado da nossa rota. Então, nós falamos da alienação, a gente deu aqui, em que pese a live não ser de alienação, mas a gente falou muito rapidamente de alienação para poder fazer contexto do propósito da identidade. Então, se eu tenho a minha vida centrada em Cristo, em Jesus, eu tenho a minha identidade ativada. Meu irmão Heraldo entrou aqui, fez a live, é o psicólogo que fez a live com a gente na semana passada. Foi uma live super maravilhosa. Na semana passada, na quinta-feira passada, salvo engano. Heraldo, quiser comentar alguma coisa? Exatamente, André, faz todo sentido. E a gente tem que entender isso, porque quando a gente entende e ativa, aperta o botãozinho lá de ativar, faz toda a transformação. É igual viver é Cristo e morrer é lucro. Grande Paulo, apóstolo. Isso aí. Jesus é a nossa maior expressão do mundo. Exatamente isso. Então vocês entenderam. Vocês deram as suas compreensões na visão que você tem de vida. É uma pergunta tão simples, mas é de uma reflexão muito profunda. Quem não está ligado na fonte se perde nessa pergunta. Quem não está ligado na fonte se perde. A gente tem que entender o seguinte: a nossa alma veio da parte de Deus. Então o reino de Deus está dentro de nós. A Bíblia fala que o Espírito Santo habita dentro de nós. Então nós temos a porção da alma, nós temos a porção do Espírito e nós temos o corpo. Nós somos um ser triuno, e aí nós temos a mente para fazer potencializar tudo isso. É a conexão, né? A conexão. Física, mental para o espiritual. Precisa dos dois. Exatamente isso. E nós temos que falar disso para quantas pessoas for necessário.
Observe o seguinte, se eu entrar numa outra live que estão falando de propósito de identidade, você vai ver que a discussão ela pode ser totalmente diferente. Eu já fiz uma live de propósito de identidade com uma menina também que foi de um curso do Pior Ano da Sua Vida. Ela é mais da área de PNL e ela está lá gravada no meu canal do YouTube. E você vai assistir, você vai ver que a discussão ela teve um outro rumo. A André ouviu isso na live dessa semana. Naquela tabelinha de porcentagem de aprendizado, quando você debate um assunto, é 70% de retenção de conteúdo, né? 10% quando você só lê, aí tem quando você só ouve, quando você assiste, quando você ensina, que é 90%. Eu falei para a Andréia que, para mim, eu criei os 3 E's, né? Que é o estudar, o entender e o ensinar. Olha só. Então, eu uso a metodologia dos 3 E's. Essa é uma concepção minha. Eu vou pegar isso aí, cara. Gostei desse negócio. Pega esse código aí. Então, quando você faz esses 3 E's, você potencializa o seu aprendizado. Porque às vezes você estuda, né? Mas você não entende. Você fica lá, passa, não entende. Passa, não entende. Então você tem que estudar, entender e ensinar. E quanto mais você ensina sobre um assunto, mais profundidade sobre o assunto você tem. Mais fixado ele fica. Sim. Quando eu dava uma disciplina para engenharia de produção, que é uma disciplina pesada da área da matemática, chamada pesquisa operacional. Quem faz faculdade de computação também, ou de matemática, ou de economia, ou de administração, às vezes conhece pesquisa operacional. E eu tinha 3 turmas, era 1 ano e meio ensinando pesquisa operacional. Eu não levava nem caderno mais. Minha esposa perguntava, mas você não vai preparar a aula? Eu falei, para quê? Está tudo aqui. Eu chegava para a aula, o que a gente viu na última aula? Foi isso, ia para a lousa e tchau. Tchau. Entendeu? Não tinha mais que... Porque o tanto de ensinar aquela matéria, eu já tinha aquele conteúdo guardado. Talvez hoje, depois de 5 anos de não dar mais a matéria, talvez isso faça com que eu tenha que rever alguma coisa, porque é natural. É natural. Eu aprendi isso há 15 anos atrás, o que eu estava ensinando. Então, é natural. Você dá uma desconectada. Você tem que fazer as reconexões nas trilhas mentais com o cérebro para você pegar de novo, porque está tudo guardado aí na sua mente. Exatamente isso, os 3 E's, estudar, entender e ensinar. Jairão, vai aí, porque qualquer instante o Instagram já vai encerrar a gente. Só concluindo, nossa identidade está ligada ao Criador, está ligada ao Espírito. Você pode começar identificando os 2 espíritos em você, está muito ligada à sua identidade proposta. Quero agradecer o Hélio aí pela experiência compartilhada, pela presença da galera aí que interagiu. A gente está aqui para ajudar você a fugir da alienação, furar a alienação, identificar os bloqueios emocionais e ativar a tua identidade proposta, teu legado, o porquê você veio ao mundo, tá? Acho que é isso. Quem precisar de alguma ajuda aí para trocar ideia sobre isso daí, é só chamar no direct. Pode falar aí. Bacana, eu gostei muito já de ter feito a live com você, a nossa primeira, tenho certeza que é a primeira de outras, muitas, né? Obrigado por ter compartilhado os seus conhecimentos aqui com a gente. Pessoal que está participando aqui, Andressa, foi minha aluna, falei de pesquisa operacional, ela entrou aí. Andressa é engenheira de produção. Andressa, escreve onde você está, menina, que nunca mais tive notícia sua. Então agradeço, Jairo, você ter compartilhado o seu tempo aí, os seus conhecimentos, sua experiência nessa live. Agradeço o pessoal que participou. À noite nós vamos ter uma live às 20 horas, horário de Brasília. Nós vamos discutir o contexto econômico desse momento aí de Covid-19. E aí, se vocês puderem participar da live. Agora o Instagram está avisando. Andressa, obrigado por ter entrado, querida. Falta 20 segundos para encerrar. Bom ter notícia sua. Nádia, minha esposa, também entraram no fim. E aí a gente se vê um pouco mais tarde, às 20 horas, discutindo a economia desse momento. Jairo, obrigado. Pessoal, fiquem com Deus. Um abraço. Dá um print aí. Dá um print.
Tchau, tchau.